Fala pessoal do canal Time do Povo, eu sou o Marco Belo, este é mais um Papo Reto com a Fiel aqui no canal do Time do Povo. Hoje diferente, porque hoje é dia de jogo do Corinthians, 8 da noite, daqui a pouco o Corinthians entra em campo para enfrentar o Grêmio nessa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada diferente, né? Uma rodada entre a parada da data FIFA e a parada do Mundial de Clubes. Então uma rodada meio largada do Campeonato Brasileiro, mas vale muito pro Corinthians, que tá na 11ª colocação do campeonato, tem 15 pontos ganhos. Então imagina só, se o Corinthians vence hoje o Grêmio, vai pra parte de cima da tabela do campeonato e fica 30 dias em oitavo, nono, ali no meio da tabela, mas pra cima. Se perde do Grêmio, cai para 12º, 13º, é ultrapassado pelo próprio Grêmio, que também tem 15 pontos ganhos, e fica esses mesmos 30 dias na parte de baixo da tabela de classificação do campeonato. Por isso que é importante o Corinthians conseguir um bom resultado contra o Grêmio hoje lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Aliás, o Corinthians vai bem normalmente na Arena do Grêmio, ou no antigo Estádio Olímpico, onde o Corinthians ganhou a primeira Copa do Brasil em 1995. Ganhou do Internacional a Copa do Brasil de 2009, com o Ronaldo Fenômeno em campo, e ganhou do Grêmio no Olímpico em 95, a primeira Copa do Brasil, ou seja, o Corinthians é dono de Porto Alegre. Para a partida de hoje, o Grêmio, tô vendo aqui o Mano Menezes, que aliás está na folha de pagamento do Corinthians, hein? Quando o Mano Menezes saiu do Corinthians, ainda no início do ano passado, ele fez um acordo de pagamento da multa em 25 vezes. Então o Mano tá na folha de pagamento do Corinthians até 2026. Os dois treinadores, o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, e o Mano Menezes do Grêmio, os dois, o Corinthians tá pagando. Isso é falta de planejamento, né? O dinamarquês Bright White, ele teve uma torção no tornozelo, mas foi relacionado para o jogo. O Grêmio, então, tem essa dúvida se o Bright White começa ou não a partida. Eu tô aqui com a provável escalação, com o Thiago Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon, Dodge, Vidia Sante, Alisson, Cristaldo e Christian Oliveira, e o Bright White se jogar no ataque, senão Arezo. O Grêmio, ao contrário do Corinthians, não dispensou jogadores. Pois é, o Corinthians dispensou jogadores que atuaram mais de 60 minutos por suas seleções. O José Martínez, o André Carrillo e o Memphis Depay. O Grêmio não. O Dorival vai ter que se explicar depois na entrevista coletiva por que ele fez isso. Por que ele deu férias antecipadas para 3 atletas do Corinthians que ganham salário, que continuam recebendo seus salários, mas tiveram férias antecipadas em 2, 3 dias porque atuaram por suas seleções durante mais de 60 minutos. O Félix Torres não. Ele não jogou pelo Equador, vai pro jogo. O Romero entrou em campo até na partida entre Brasil e Paraguai, mas não completou 60 minutos, vai pro jogo. E o Hugo Souza também, que estava na seleção brasileira, vai pro jogo. Dorival, repito, vai ter que se explicar por que foi essa decisão. Quem teve essa decisão, se foi o Fabinho Soldado, se foi ele, Dorival Júnior, de dar férias antecipadas a 3 dos principais jogadores do Corinthians, né? Não são jogadores que, se jogar tudo bem, se não jogar tanto faz. Não, são 3 jogadores importantíssimos do Corinthians, o Martínez, o Carrillo e o Memphis Depay, os 3 titulares da equipe. O Gustavo Henrique, o Ranielli e o Yuri Alberto estão machucados. Aí o Corinthians deve jogar com Hugo Souza, Mateuzinho na direita, André Ramalho, Kaká e Angileri, completando a linha de defesa, Maicon, Rian ou Charles, Breno Bidon, Rodrigo Garro ou Igor Coronado. Já misturei os dois. Rodrigo Garro ou Igor Coronado, caso o Garro não consiga jogar desde o princípio. E na frente, joga pra cima a camisa, quem pegar, né? Thales Magno, Héctor Hernandes, Romero. Tem 2 vagas lá na frente pra quem quiser. Esse é o time do Corinthians que enfrenta o Grêmio. O árbitro, vou falar o nome do árbitro aqui da partida, é o glorioso... Deixa eu ver quem vai... Caramba, tem muito pendurado no Corinthians, hein? Breno Bidon, Choca, Ranielli, Memphis, Romero, Yuri Alberto e André Ramalho. Aí é sorte que vários desses não vão pro jogo. David Oliveira Lacerda,
do Espírito Santo é o árbitro da partida. O Corinthians vai ganhar por 2-0, 2 gols de Kaká, os 2 de cabeça. Me cobrem amanhã, hein? Um abraço.